Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal, agora sobre derivadas. Eu cheguei lá e coloquei derivadas primeira parte, tá? Então nesse vídeo aí a gente vai falar um pouco sobre o que são as derivadas, mas a gente já vai começar a fazer exercício de derivadas sim, tá? Vamos ver o que eu preparei para vocês? Bem, os objetivos desse vídeo são definir derivada de uma função, apresentar algumas regras de derivação já e resolver algumas derivadas já para que a gente possa começar a estudar já de uma maneira mais rápida. Vamos começar. Então a definição tem várias maneiras de se abordar a derivada e como essa derivada pode ser trabalhada, tá? Então eu resolvi usar uma aqui por definição. Seja uma função f de d em R e seja d' o conjunto de todos os valores x, tal que exista a f' de x, chama-se de função derivada a f, a função f' de d' em R. Vou parar aqui por enquanto. Primeiro, uma função f de d em R, ele está usando a letra D de domínio, tá? Porque é o seguinte, uma função, ela tem o seu domínio e a sua imagem definidas, né? Mas nem sempre a derivada dessa função vai estar definida dentro daquele domínio da função, tá? Então, o que acontece? O autor aqui, ele quis ressaltar isso, que o domínio da derivada, ele não necessariamente vai ser o domínio da função, ok? Então vai existir restrição para que a derivada exista. Isso está ligado ao que a gente chama de continuidade de uma função. Então existem funções que não são contínuas. O que é isso? Né? Isso quer dizer que nem todos os pontos de uma função estão definidos, tá? Então vamos continuar entendendo o seguinte, que o domínio de uma derivada não está relacionado diretamente ao domínio de uma função. Então isso quer dizer que, para que a derivada exista, a função precisa estar definida, né? Portanto, ser contínua dentro daquele intervalo, ou seja, dentro de um intervalo onde seja garantido que a função consegue ser derivada, tá? Então é isso que essa primeira parte está querendo dizer com a definição de derivada. E como operacionalizar isso? Está dizendo que a gente operacionaliza isso fazendo a seguinte conta, né? A f' de x, e aí eu preciso te dizer agora que f' é uma notação para derivada. Então toda vez que a gente escrever f', a gente está querendo, na verdade, dizer a derivada dessa função, por notação, é chamada de f'. Então, a derivada de f, né, que é chamada f' de x, é igual ao limite de delta x quando ele tende a zero, definido de que forma? Quando a f de x mais delta x menos a f de x sobre o delta x. Esse cálculo aí é um cálculo de limites, tá? Então, o limite da f de x mais delta x menos f de x sobre o delta x, quando o delta x tende a zero, essa expressão me entrega o que a gente chama de derivada de uma função, tá? Mais na frente a gente vai estudar como trabalhar essa definição, ou essa forma ou notação de derivada baseado nos limites, ok? Por enquanto a gente vai fazer apenas exercícios com derivadas, mais lá na frente. A gente não vai aqui nesse vídeo se atentar a explicar a definição por limites de derivada. Vamos continuar? Então, como notação, como eu estava falando, a gente pode encontrar algumas notações de derivadas, né? A gente pode encontrar df dx de x0, dy dx de x0 ou ainda y' de x0. Note que
todas essas definições ou notações, elas são usadas quando a gente quer derivar em um determinado ponto da função. O que é isso? A gente vai pegar a função, vai aplicar a derivada, a regra de derivação, e vai encontrar uma expressão. Mas o que a gente não o que a gente quer nesse momento aí é, na verdade, o valor da derivada daquela expressão em um determinado ponto. Por isso, está aí dizendo derivada de uma função em um ponto, tá? Mas e o item de baixo, derivada de uma função? Ele acontece toda vez que a gente apenas deriva a função que foi entregue. Então, se a gente tiver apenas a função analítica, a forma da função, né? A gente não tem nenhum ponto associado a ela. A gente quer saber apenas qual é a forma analítica da derivada, ou seja, a expressão da derivada. A gente não quer calcular nenhum ponto dentro dessa função, nenhuma derivada no ponto. Então, por isso, a gente tem duas notações. Uma para a derivada da função em um ponto, dessa função que você quer, e a outra a derivada da função. Então, o que diferencia? Apenas o x de zero. Quem é x de zero? X de zero é exatamente o ponto em que você está querendo encontrar esse valor aí, que é o da derivada daquela função principal em um determinado ponto. Note que não é o valor da imagem da função, é o valor da derivada da função em um determinado ponto. Ok? Vamos seguir. Bem, antes da gente entrar nas regras que eu vou te apresentar aqui agora, eu preciso te dizer o seguinte. Bem, antes da gente entrar no próximo ponto, eu preciso dizer que eu preparei um vídeo para tentar te explicar como é que as derivadas funcionam de uma forma um pouco diferente, usando agora os gráficos e usando o GeoGebra. Então, você vai ver a seguir um vídeo, tá, explicando ou tentando te mostrar na prática como aparece o conceito de derivada, tá? É um vídeo curto que vai estar aqui dentro explicando essa relação da derivada com a função, tá bom? Bem, vamos lá. Para entender melhor aí esse conceito aí de derivada, eu decidi usar o GeoGebra aqui para ver se a gente compreende melhor, né? Às vezes a gente faz as coisas e pensa que pode ajudar na compreensão, é o que eu vou tentar fazer aqui. Então imagina o seguinte, se eu pegar uma função f de x igual a x ao quadrado, o GeoGebra desenhou a função para mim aí rapidamente e eu vou tentar te mostrar através aqui de recursos gráficos o que seria o conceito da derivada dessa função, né? F de x igual a x ao quadrado. Então imagine agora que eu vou pegar uma outra função estrategicamente. Já já eu digo por que estrategicamente. Opa, desenhei errado aqui. A f de x é igual a x ao quadrado. E vou pegar uma outra função que eu vou chamar de g de x igual a 2x. Está aqui, estrategicamente, peguei essa outra função aqui, já eu te explico por quê. A primeira função, que está em azul aqui, ela é uma função do segundo grau, e a segunda função, a g de x, é uma função do primeiro grau, já estudadas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um ponto, que eu vou chamar de... O primeiro ponto, normalmente o GeoGebra ele enumera com letras, né? Então, eu vou pegar aqui esse primeiro ponto, eu vou botar ele aqui, ó. Vou marcar ele de uma forma diferente, tá? Desculpa. O que eu quero que o GeoGebra faça? Eu quero que ele traga para mim a interseção de um ponto com dois elementos. Então eu vou escolher aqui a interseção de um ponto com dois elementos. Note que aqui mudou, ó. Interseção de um ponto com dois elementos, ou interseção de dois objetos, ou quais os objetos que eu quero? Eu quero a interseção das duas funções. Então achei uma interseção
achei outra interseção aqui, ó. O que seriam essas interseções? Interseção seria aonde essas duas funções se tocam, né? Aonde elas têm pontos em comum. Foi aqui no 0, 0 e aqui no 2, 4. Agora eu vou pegar uma outra função, desculpa, um outro ponto. Vou marcar aqui um outro ponto. Já vou te mostrar por que eu estou fazendo essa construção toda. E vou pedir que o GeoGebra me mostre qual é o ângulo. Então tá aqui, ó, o ângulo formado entre essa reta, ou esse ponto aqui, esse que está aqui e esse que está aqui, que é A. Então para isso eu vou clicar em C, vou clicar em A e depois eu vou clicar em B. Acho que o GeoGebra já colocou aqui que o ângulo formado entre esses três elementos aqui, que na verdade o que eu quero te mostrar? Quero te mostrar o ângulo formado entre essa reta e essa reta aqui, que é o eixo X. Para isso eu peguei um elemento aqui da reta, um elemento dessa outra reta e o ângulo que eu quero mostrar, formei um triângulo, né? Tá aqui, ó. Eu não vou desenhar o triângulo, mas o triângulo está formado e é o triângulo que seria CAB, né? O triângulo formado. Nesse caso aqui é um triângulo formado e o ângulo alfa desse triângulo é 63,43. Para mostrar que tudo isso pode mudar, se eu pegar um ponto aqui mais abaixo, o que vai acontecer? Esse ângulo daqui ele vai mudar. Já eu vou te mostrar como vai ser feito isso. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que usar um recurso aqui do GeoGebra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer A igual a 5. Então eu defini aqui um elemento A e por enquanto ele não está relacionado a nada, certo? Esse é um recurso que o GeoGebra tem, já eu vou te mostrar por que eu estou fazendo isso. Eu vou te mostrar agora. Eu vou fazer com que o coeficiente dessa função aqui, ó, coeficiente A dessa função que está aqui, ele varie de acordo com o A que eu estou colocando aqui. Então, se eu colocar A igual a 2 aqui, é equivalente a esse valor de A que está aqui, ó, nessa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 2 aqui e vou botar A nesse lugar. Nada mudou, né? Ficou a mesma função. Mas quando eu começo a modificar o valor que está aqui, olha o que acontece. O que você está percebendo? Que à medida que o coeficiente vai mudando, que coeficiente? Coeficiente A, o que está aqui, ó, indicado. À medida que ele vai mudando, a reta ela vai mudando o ângulo com relação ao ponto que eu tinha determinado. Ou seja, o ângulo entre a reta e o eixo, ele está mudando a partir exatamente da modificação desse coeficiente, que é o coeficiente A, ok? Então, o que isso tem a ver com o estudo de derivadas? Pronto, isso é onde eu estava querendo chegar. É que essa função que eu escolhi x ao quadrado e depois a função que eu escolhi 2x, é para te mostrar a relação entre elas duas. É que a função polinomial x ao quadrado, quando eu derivo ela, quando eu aplico a regra de derivação, a regra de derivação dela é 2x, ou seja, x ao quadrado, quando eu derivo, dá 2x. Isso quer dizer que a derivada dessa função aqui, x ao quadrado, é exatamente 2x. E o que isso tem a ver com o nosso assunto? Primeiro, é trazer à luz para que serve a derivada. A derivada, ela consegue, a derivada de uma função em um ponto, ela traz o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? A gente já explicou. O coeficiente angular é aquele que dá a inclinação da reta, né? Então, realmente, quando eu derivo x ao quadrado, eu encontro 2x
E o 2 é o coeficiente angular, que é o que dá a inclinação nessa reta aqui. Bem, e aí o que acontece? Para eu compreender esse conceito de derivada, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse ponto B do ponto A. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer esse A aqui, ó, mais para baixo. Note que o que está acontecendo? Está mudando a inclinação da reta. Mas o ponto B está se aproximando cada vez mais do ponto A. E isso está fazendo com que o ângulo vá mudando, né? Olha o que vai acontecer quando B se aproximar tanto de A, que B vai ficar, o ângulo já está baixando, está 11,31 graus. Olha o que vai acontecer, viu, com esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa. Quando o valor de A se sobrepor ao valor de B, ou seja, quando o A estiver sobre B, o ângulo formado sobre eles só pode ser zero, né? Porque A está em cima do ponto B. Então o ângulo dessa reta aí, essa reta vai passar a ser uma reta paralela, né, e sobreposta ao eixo X. Por isso ela ficou aí em cima, né? Então o que acontece? Mesmo ela sendo paralela e sobreposta, ela continua tangente ao ponto A agora, que é o mesmo ponto B. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu consigo aproximar o ponto A do ponto B, ou seja, eu vou diminuindo as distâncias de X entre A e B, a reta que antes era uma reta secante, porque ela era secante. Deixa eu te mostrar que ela era secante. Uma reta secante é uma reta que corta a curva, ou seja, essa reta corta essa curva no ponto B aqui e no ponto A. Portanto, a gente chama de secante, né? Mas é porque secciona a curva. Mas quando eu aproximo o ponto B do ponto A, até chegar a um sobreposto ao outro, a reta passa a ser tangente àquele ponto. Agora, nesse caso aqui, o que acontece? Esse ponto aqui a gente já estudou também, né? Ele é o chamado vértice da parábola, né? E o alfa não vai estar determinado. Por que o alfa não vai estar determinado, Gilberto? Porque essa é uma reta tangente sobre o vértice, né? Então, essa é uma reta tangente, sim, que eu não consigo determinar qual é o ângulo dela. Por quê? Porque ela não é mais uma reta que toque, que passe na curva em qualquer ponto, e sim ela está no máximo ponto possível, né? Então imagine, se eu aproximar aqui, você vai ver que essa curva ela vai ganhar um status, vamos dizer assim, pontiagudo, né? Então eu vou aproximar aqui, ó. Olha o que vai acontecer com essa curva, viu? Isso é o que a gente chama de cálculo infinitesimal, ou seja, isso a gente abstrai, mas aqui o software nos ajuda a enxergar. Olha o que está acontecendo. A curva ela vai ganhando contorno, né? Então, à medida que eu vou, como se eu tivesse uma lupa, olha o que vai acontecer no ponto, à medida que o software consegue se aproximar. Você está percebendo aí que essa curva, que você sabe que é uma parábola, ela está se tornando cada vez mais próximo de quê? Você consegue adivinhar? Ela está se aproximando cada vez mais de uma reta. Olha que coisa, hein? Olha que coisa que o software consegue fazer com que você enxergue que aquela parábola, quando a gente vai aproximando, é claro, pessoal, isso é lá no que a gente chama de infinitésimo, né? A gente não faz essa conta. Por isso o nome do cálculo, que é cálculo infinitesimal. Mas eu acho que com esse exemplo você conseguiu ver, né? Note que aqui em azul, né, tem essa aqui é a parábola, em vermelho é a reta, que é paralela, né, ao eixo X, ela está sobrepondo o eixo X, né, a nossa reta. E aí o que acontece? Lá no infinitésimo, ou seja, lá no número bem próximo, onde A está igual, bem próximo de B,
né, no nosso caso aqui, que é o que a gente está tentando te mostrar, essa reta aí consegue tocar num único ponto, sendo uma parábola, ou sendo uma tangente nesse único ponto. Então aquilo que você olhava com curva e conseguia ver um ponto determinado por conta do software, se eu for aproximando mais, olha o que vai acontecendo, né? Eu já estou muito próximo do ponto A, até o máximo que o software consegue aproximar. Mas eu acho que você já compreendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer que à medida que a gente vai fazendo isso, olha que vamos perceber aqui agora, no alt zoom que eu estou dando, que a parábola começa ou volta a ganhar o seu contorno. Então a gente estava se aproximando, né, e olhando de longe, e a gente via, aqui foi eu que cliquei várias vezes, mas eu acho que você compreendeu o que é que nós estamos estudando. Nós estamos estudando agora o chamado cálculo diferencial integral, um cálculo infinitesimal, né? Ou seja, um cálculo, ele está bem próximo aí, como o próprio nome está dizendo, do infinito, para a gente perceber. Então note que aqui sim é a curva, a parábola como você conhece, x ao quadrado. Aqui é uma reta e, repito, ela está perpendicular ao eixo y, portanto ela está paralela ao eixo x, né? Agora eu vou alterar novamente o ângulo para que você veja que o ângulo vai aumentando aí, né? A inclinação da reta, essa reta que estava aí, ela estava tangente, ela passou a ser agora uma secante novamente, né? Ok? Então eu fiz esse pequeno trecho aí para que você compreenda. Acho que talvez tenha melhorado. Tem gente que deve estar aí dizendo, mas isso só aconteceu porque esse ponto C estava aqui. Note que o ângulo não vai mudar à medida que eu altero o ponto C. Ó. O ângulo não muda porque ele foi colocado aqui, esse ponto, apenas como referência para marcar aquele primeiro triângulo. Tá? Então esse ponto C aqui, eu posso agora mesmo esconder ele, que ele não vai fazer diferença no nosso cálculo não. O que na verdade está levando em consideração é que eu estou encontrando o ângulo formado entre essa reta e esse eixo. Portanto, eu peguei um elemento que pertencia ao eixo para poder encontrar esse ângulo, né? Então, tá aí. Isso foi uma forma que eu tentei usar para te mostrar, né? Falar um pouco de cálculo diferencial integral e o que a gente, na interpretação geométrica da derivada de uma função. Então a gente vai aprender já através das regras de derivação que, por exemplo, a derivada de x ao quadrado é igual a 2x, ou seja, por isso que eu escolhi a função exatamente 2x, né? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x, tá bom? Vamos continuar aí. Vamos continuar a explicação sobre derivadas. Um abração. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o seguinte, algumas regras de derivação, né? É claro que essas regras você não vai precisar decorar. Por que você não vai precisar decorar? Porque a gente vai fazer uma série de exercícios. Também não tem tempo durante esse semestre para que você aprenda todas essas regras e utilize todas essas regras. É claro, né? Esse vídeo não vai conseguir esgotar essas regras e isso é pano para muita manga, é muito vídeo para poder a gente esgotar essas regras de derivação e achar aplicações para elas. Então o que eu posso dizer é o seguinte, que nós vamos sim usar algumas regras de derivação, sim usar, essas são regras de derivação que a gente chama elementares, de funções elementares, tá? E o que eu preciso te dizer agora, nesse momento? É que essas regras todas aí de derivação, elas estão em um arquivo que está aí no ambiente de vocês. Então, é só procurar no ambiente de vocês um arquivo com o nome tabela de derivadas integrais. Então, são duas tabelas, né? Uma de derivadas e uma de integrais. O estudo das integrais é um outro estudo dentro do cálculo
diferencial integral, que é o que a gente está estudando agora, tá? Mas nesse momento eu estou falando apenas de derivadas, ou seja, você só vai usar uma parte da tabela para resolver as questões que vão ser propostas aí para encontrar as derivadas, tá bom? Não se preocupa e vamos seguindo. À medida que eu for executando as atividades, que eu for respondendo às atividades, eu vou mostrando para vocês quais as regras que eu usei. Então é muito importante que você, na hora que você continue aí assistindo esse vídeo, no próximo slide, você já tenha a tabela. Então aproveite agora, toma uma aguinha e vai lá e pega e baixa a sua tabela para você acompanhar o vídeo já olhando a tabela. Bem, esse vídeo também faz parte, está integrado nele, né, uma lista de exercícios que está lá já no ambiente também. Então você pode também, depois do vídeo, baixar uma lista de exercícios e responder a primeira lista de exercícios sobre derivadas. Ok? Vamos continuar, vamos resolver aí as primeiras derivadas usando as regras de derivação que foram apresentadas e que serão utilizadas em cada uma. Então vamos lá. A primeira regra de derivação que a gente vai trabalhar é a seguinte. Se eu tiver uma função f de x igual a uma constante é um número qualquer real, a sua derivada, que é a f' de x, vai ser igual a zero. Então, dando um exemplo, a f de x igual a 3 tem a sua derivada, a f' igual a zero. Bem fácil, né? Então, toda vez que você tiver uma constante e precisar derivar essa função, a derivada dela vai ser zero. Agora vamos passar para a próxima regra de derivação. E se eu tiver uma função identidade, a f de x igual ao próprio x, né? A derivada de x, a f' de x, vai ser igual a 1. Então, toda vez que eu tiver a derivada, a função sendo x, a sua derivada vai ser igual a 1. Tá? Tranquilo? Então, eu vou juntar essas duas aqui para o próximo exemplo. Eu vou fazer a derivada da função f de x é igual a x mais 3. Então, na minha I3, eu vou colocar y agora, lembrando que y é sempre igual a f de x, né? Y é igual a um x elevado a n. A derivada disso, y', vai ser n x elevado a n menos 1. Então vamos dar um exemplo? Então y é igual a x ao quadrado, aquela do outro vídeo. Então y', seguindo a regra, o que eu faço com esse 2 que está aqui em cima? Passo para frente e o x vai ficar o n, que é 2 menos 1. Bem, 2 menos 1 é 1, né? Então a derivada de x ao quadrado, a derivada é 2x. Vamos fazer mais um exemplo, x ao cubo. X ao cubo é y' de x ao cubo, vai ser o 3 de x elevado a 3 menos 1, né? Então, y' vai ser 3x ao quadrado. Pronto, a derivada da potência, né? Uma potência aqui exponencial, ou seja, eu tenho esse elevado aqui, né? Uma função polinomial, e o expoente passa para frente e ele é subtraído de 1, né? Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos fazer x elevado à quarta potência. Então, y' vai ser 4, x elevado a 4 menos 1. Então, é 4x elevado à terceira potência. Tá bom? Essa é mais uma regra aí de derivação que a gente aprendeu. E eu posso misturar as regras? Posso, porque uma função ela nem sempre é tão simples quanto essas, né? Então eu vou colocar mais um exemplo aqui, ó, para a gente acompanhar. Eu vou fazer y igual a x ao quadrado mais x. Então, note que eu vou fazer y', quem é? Eu já derivei x ao quadrado. Eu faço 2
x elevado a 2 menos 1. E eu sei que a derivada de x aqui, a gente já viu, a derivada de x aqui é 1, né? Então ficou assim. Logo, a derivada dessa função é y' igual a 2x mais 1. Então está aqui a derivada, né? Vamos fazer mais um exemplo? Mais um exemplo aqui. Então, tendo o exemplo de y igual a x ao cubo mais x menos 1. Vamos lá. Então, y', pega o 3, coloca aqui na frente, faz 3 menos 1, mais a derivada de x é 1, a gente já sabe. E a derivada de menos 1 é uma constante, né? Então, a derivada de uma constante é 0. Então, é menos 0, ou seja, 0. Não vai adiantar se a gente subtrair ou não. Então, y' vai ser 3x ao quadrado mais 1. Ou seja, a derivada da função y ao cubo mais x menos 1 vai ser igual a 3x ao quadrado mais 1. Ok? Vamos fazer já mais derivada. Bem, a próxima regra eu vou chamar de I4. É a regra do produto de duas funções, né? Então eu vou chamar uma função f de x, eu vou chamar de u, e uma função g de x eu vou chamar de v. E uma função que eu vou chamar i de x vai ser a f de x mais a g de x, tá? Ou desculpa, vezes a g de x. Então minha i de x vai ser u vezes v. E como é a derivada da minha i de x? I' de x é u' vezes v mais v vezes mais u vezes v'. Ou seja, é a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda função. Vamos a um exemplo. Se o meu f de x, a minha f de x for x ao cubo, e minha g de x for x ao quadrado, lembre, eu chamei f de u, então u é x ao cubo. E v eu chamei de x, g de x, que é x ao quadrado. Então, u' é a derivada de u, que é x ao cubo, 3x ao quadrado, né? Desculpa. E v' é a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Ambas as derivadas nós já fizemos nos outros exemplos, né? Então, como é que eu calculo agora que eu já tenho u, u', v e v'? Eu preciso, na minha expressão, que é u vezes v, né? Então, a minha derivada, na verdade, a minha i de x, foi u vezes v. Ou seja, foi x ao cubo vezes x ao quadrado. Então, eu vou ter i' de x igual a... Olha a fórmula. U', que deu 3x ao quadrado, vezes v. Quem é v? V é x ao quadrado. Mais u. Quem é u? X ao cubo. Vezes v'. Quem é v'? É 2x. Então agora eu vou fazer o produto disso tudo. E vou encontrar aí i' de x igual a 3x à quarta, porque é x ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 2x à quarta também, né? Porque aqui é 3 e aqui é 1. Então, quem eu tenho aqui é x à quarta, aqui é x à quarta. Então, i' de x, que é a minha derivada, vai ser quem? Vai ser 5x à quarta. Tem outra maneira de eu responder isso? Tem sim, de forma bem rápida. O mesmo exemplo, né? Eu tenho i de x igual a x ao cubo vezes x ao quadrado, né? Então, olha que aqui é x ao cubo vezes x ao quadrado. Produto de potência de mesma base, né? Conserva a base, soma os expoentes. Agora eu vou derivar. A derivada disso aqui é 5x à quarta. Note que é o mesmo resultado. Por quê? Aqui nós fizemos o produto primeiro e era possível ser feito porque aqui são duas funções em produto.
Então a gente fez aqui o produto primeiro e depois aplicou a potência, a regra da potência, e aqui a gente fez pela regra do produto, tá? Vamos fazer mais um exemplo para a gente entender. Então, como exemplo, eu vou pegar uma função, né, que eu vou chamar f de x, eu não vou colocar mais esse i e esse u e esse v, eu vou colocar aqui junto para você notar, né, e uma muriçoca aqui. Então, f de x vai ser igual a 3x, olha que eu botei o pontinho de vezes, x à quarta. 3x à quarta. Quem é u? É o primeiro. Quem é v? É o segundo. Então, u é igual a 3 e v é igual a x à quarta. Então, quem é u'? É 0. A derivada de 3 é 0. E quem é v' é 4x à terceira, que é 4 menos 1, 3. Como é que eu resolvo isso? A f' de x vai ser u' vezes v mais u vezes v'. Pronto, então a f' de x vai ser u', que é 0, vezes v, x à quarta, mais u, que é u, 3, vezes v', que é 4x à terceira. 4 vezes x à quarta dá 0, né? Eu não preciso botar, isso aqui é 0. Mas 3 vezes 4 dá 12x à terceira. Opa! Agora, tem uma outra maneira mais rápida de eu responder isso aqui, que é fazer o seguinte, ó. Se eu identificar que esse 3, ele está aqui fazendo um produto, e eu já sei que sempre, quando eu derivar ele sozinho, a derivada dele é 0, não é que ele é 0, a derivada dele é 0. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso segurar esse 3 e derivar só o x à quarta, que é 4x à terceira. Por que eu posso fazer só isso? Porque a primeira parte eu já vi que sempre vai dar 0. Então a f' de x vai ser igual a 12x à terceira. Vou fazer mais um exemplo para você ver. Ó. F de x igual a 5x à segunda. F' de x tiro 5 e deriva x ao quadrado, que é 2x. Então a f' de x vai ser 10x. Opa, bem fácil e bem rápido, né? Mais derivada já para você aí. E se ao invés de produto agora for quociente? Então, se a função para mim for f de x igual a um g de x sobre um h de x, né? Lembrando que h de x tem que ser diferente de zero. Bem, se for um quociente, eu vou chamar aqui de u, essa aqui eu vou chamar de v, e a derivada disso vai ser u' vezes v menos u vezes v' sobre v ao quadrado. É uma fórmula, tá aí para vocês, tá? Vamos fazer um teste? Então, como exemplo, eu vou fazer f de x igual a x ao quadrado sobre x. Vou botar assim, bem simples, x ao quadrado sobre x. Tem várias maneiras de fazer isso, mas quem é u? U é o primeiro que está em cima, e quem é v? V é o de baixo. Então vamos calcular. Se u é igual a x ao quadrado e v é igual a x, u' é 2x e v' é 1. Agora vamos substituir nessa fórmula que está aqui. Então quem é f' de x? É a derivada de u, que é 2x, vezes v, que é o próprio x, menos u, que é x ao quadrado, vezes v', que foi 1, sobre v ao quadrado. Então, é x ao quadrado. Então, f' de x vai ser 2 vezes 2x vezes x, é 2x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1, é x ao quadrado. Sobre o próprio x já elevado ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então, essa derivada aqui, ela dá 1. Mas tinha outra maneira de fazer? Tinha sim. Se eu olhasse para a função com mais critério, eu ia ver que x ao quadrado sobre x é uma potência
em cima e uma potência embaixo. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então a f' de x vai ser igual ao próprio x. A f' de x vai ser igual a 1. Então, note que tem que dar o mesmo resultado, né? Sem problema nenhum. Parece grande, parece complicado, mas não é. Tem uma fórmula. Eu queria te dizer o seguinte, que eu busquei referências, eu sempre busco referências em vários lugares, né? Então tem referências aí em todos os vídeos. Às vezes eu me esqueço de colocar as referências, mas eu busquei aí em vários lugares, né? Além desses que estão aí, os exercícios também, alguns são exercícios de outros livros e tudo mais. Um abração para você e espero que você tenha gostado desse vídeo, que é o primeiro vídeo sobre derivadas, não desse canal. Esse canal já tem vídeo de derivadas sim, mas são derivadas mais avançadas. Então esse é o primeiro vídeo sobre derivadas elementares. Um abração para você, espero que você tenha gostado, espero que o vídeo tenha ficado simples, né? E que você tenha entendido o conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo. Até mais.